Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre, sobre a fidelidade no casamento, sobre a importância do marido ser fiel às suas esposas. E eu vou falar de um capítulo que está em um livro que é pouco falado nas igrejas. Eu mesmo não me lembro de ter visto muitas vezes algum pastor falar sobre esse livro em específico. Nós vamos falar de Malaquias, capítulo 2, versículo 14 a 16. Esse versículo ele fala da importância da fidelidade do homem para com a mulher, o quanto é importante o homem ser fiel à sua esposa. E aqui ele também fala que Deus rejeita o homem que é infiel, o homem que comete adultério, e também o homem que é violento, o homem que é tão violento que se cobre de violência como quem se cobre de roupas, como quem se cobre com roupas. Tá exatamente assim no versículo. E eu vou ler aqui para vocês de uma forma bem devagar e logo abaixo na legenda eu vou deixar o versículo completo para vocês. Essa parte da Bíblia, esse versículo da Bíblia, ele é um versículo bem direto. E ele deixa bem claro lá que Deus, e fala assim, Deus odeia, a palavra que está lá é odiar. Deus odeia esse tipo de homem. Então, assim, se vocês que ainda são solteiras, como eu, tá conhecendo um homem, tá conhecendo um varão, como vocês dizem, né? Eu ainda sou uma nova convertida e eu ainda tô aprendendo muita coisa. Mas vocês estão conhecendo um varão, vocês prestem muita atenção, fiquem com os olhos bem esbugalhados, bem grandão assim, e prestem atenção no que eles falam e não no que eles fazem. Prestem atenção no que eles fazem, ou melhor, prestem atenção no que eles fazem, não no que eles falam, tá? Prestem atenção no que eles fazem e não no que eles falam. Porque esse tipo de homem agressivo, eles não costumam ser muito agressivos nas primeiras impressões, não. É quando você já vai. Normalmente é quando você já é namorado, você já tem algum tipo de intimidade, aí esse cabra ele vai se soltando aos poucos. Então, preste atenção no homem que ele fica agressivo do nada, aumenta o tom de voz com você por coisa boba. Exemplo, você tá aqui comendo e bebendo suco, de repente você deixou o suco cair. E aí, só por causa disso, ele vem e grita com você, altera o tom de voz com você. Em discussões, normalmente, que é muito comum entre namorados, né? Se esse rapaz, ele alterar a voz com você, te xingar de uma palavra de baixo calão, fica com as duas orelhas bem abertas, os olhos bem esbugalhados, porque são homens que, quando se mostram assim no namoro, casamento só tende a piorar. E mulheres, eu tô falando especificamente aqui pra vocês, pelo amor de Deus, vocês não são salvadoras da pátria. Quem faz milagre é Jesus. Vocês não são Jesus. Então não casem achando que vocês vão mudar o homem, porque vocês não vão mudar. Ninguém muda ninguém. Homem não muda mulher, mulher não muda homem. Ninguém tem capacidade de mudar ninguém. A Bíblia mesmo diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. A nossa parte é só falar de Deus. É só falar de Deus e viver aquilo que está na Bíblia, né? Vamos lá, né? Que eu já falei demais. E vamos lá ao versículo que eu disse para vocês. Malaquias, capítulo 2, versículos 14 a 16, diz assim. Ai, tô cansando, gente. E eu tô sentada, viu? Diz assim. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não fez com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham cuidado, não sejam infiéis. Então aqui Deus está falando específico que ele odeia
esse tipo de homem. Que homem? Os homens que cometem adultério e os homens que são violentos. Violentos, que se cobrem de violência, como quem se cobre de roupa. Então, são homens que são violentos da cabeça aos pés. Você não pode falar nada, que tudo ele perde a paciência, tudo ele quer bater, tudo ele quer xingar, tudo ele quer resolver na agressividade, na porrada, literalmente. Então, esse tipo de homem, Deus odeia. Prestem atenção, se vocês são solteiras e estão se envolvendo com homens que têm esse perfil, abram os olhos de vocês, bem esbugalhado. Estou repetindo mesmo a ponto de ser repetitiva, para que vocês entendam, gente, isso é muito importante. Hoje, a quantidade de feminicídio que acontece no país hoje, porque os homens são violentos e nunca é do nada. Normalmente começa com pequenos sinais, sinais sutis, e a gente vai ignorando. Mulher bicha emocional, eu falo por mim. Eu falo por mim por todas as mulheres, né? A gente, quando tá apaixonada, a gente realmente fecha os olhos para muitas coisas. Então, abram os olhos de vocês, gente. Prestem atenção. Para que vocês não casem errado, para que vocês não sofram. E leiam a Bíblia, né? Que a melhor forma da gente se prevenir contra homens errados é lendo a Bíblia. Eu, como de costume, eu vou deixar esse versículo completo aqui para vocês na descrição do vídeo, na legenda. E vocês leiam com calma, depois procurem na Bíblia de vocês. Tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no chat GPT, vocês perguntem. Mas eu acho que aqui não tem. Eu acho que é um versículo que não deixou muita dúvida, porque ele foi muito direto. Muito direto. Não tem margem para fazer interpretações diversas, interpretações fora dos princípios de Deus, não, porque aqui está muito claro, muito claro. Eu estou falando muito sobre esse tema dos últimos vídeos porque é um tema que as igrejas começaram a falar agora, mas que ainda precisa ser mais divulgado, mais compartilhado, mais conhecido. Por isso que nos próximos vídeos vocês vão me ver falando muito de casamento, de como os homens devem tratar suas esposas, de como as mulheres devem abrir os olhos, né? E aqui eu tô falando em específico para pessoas que são da igreja, para mulheres que são novas convertidas, que nem eu, que tenho muita coisa a aprender ainda, Nossa Senhora. Eu tenho muita coisa para aprender. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E para quem não sabe, meu nome é Luma, para quem tá chegando agora, meu nome é Luma e eu tô fazendo esses vídeos aqui no canal para melhorar minha comunicação, a minha oratória, a minha dicção. Estamos chegando aí perto do final do ano, né? Estamos no último mês do ano. Então eu desejo para vocês tudo de bom, que Deus abençoe vocês, que Deus aumente a fé e a força de vocês, porque eu não sei vocês, por aqui, Ave Maria, a minha força e a minha fé, se não fosse a disciplina, se não fosse realmente Deus me empurrando, Ave Maria, não sei nem o que eu faria. Essa semana mesmo, acho que eu passei uma semana, gente. Acho que foi uma semana sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia, uma semana sem ler a Bíblia. Olha como eu tava, que falta de vergonha na cara da minha parte. Mas aí eu já voltei, eu já acordei cedo, li a Bíblia, li o meu Provérbios do dia, li a minha parte. Eu tô lendo o quê? 1 Samuel. 1 Samuel, naquela parte lá que já conta, que já nomeou Saul como rei de Israel. Tô lendo lá. E chegou na minha parte preferida, que é aqui, que vai contar a história de Davi. Se vocês me perguntarem qual a minha história preferida na Bíblia, saibam, Davi. Gente, eu sou apaixonada por Davi. Não tem como não ler a história de Davi e não ser apaixonada por ele, pelo coração de Davi. Ele é incrível, ele é perfeito. Não é à toa que... Perfeito não, né? Que só porque perfeito é só Deus. Mas assim, modo de falar. Não é à toa que Deus nomeou Davi como um homem segundo o seu coração. Ele diz bem assim para o profeta Natan. Profeta Natan. Samuel. Profeta Samuel. Natan veio depois para exortar Davi quando cometeu o pecado de Betseba. Mas antes de Natan veio Samuel, que disse que veio Samuel e Deus disse assim para Samuel: eu conheci, não chore por Saul. Eu já encontrei um homem segundo o meu coração, é o filho de Jessé. E aí vocês vão ler a história lá de Davi e vocês
vão ver do que eu tô falando. Porque eu sou assim, né, gente? Eu começo falando de um assunto e agora eu entrei em outro completamente diferente, mas eu sou assim mesmo, gente. Se acostumem. Que eu sou assim, não sei porquê. Hoje eu saí um pouco do tema. Mas é tudo tema bíblico, tá tudo dentro do tema do canal. É porque na Bíblia tudo é interligado, uma coisa vai puxando a outra. E aí, quando você vê, você já tá entrando numa história que aconteceu lá atrás, mas porque tem um contexto, tem conexão com o que você tá falando. Enfim, é sobre isso. Que vocês tenham um ótimo início de semana. Hoje é segunda-feira. Então, um ótimo início de semana para vocês. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana repleta de novidades, de boas notícias. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo.